Eu quero falar, irmãos, sobre um capítulo da Bíblia, Lucas capítulo 15, que fala sobre 3 parábolas de Jesus. Jesus contava parábolas, contava uma história, para delas extrair uma verdade. Então Jesus contava uma história e sempre, cada história que Jesus contava tinha para nós um sentido espiritual, figurado ou próprio. Lá no livro de Lucas capítulo 15, ele fala de perdas. 3 situações ou 3 pessoas que tiveram perdas. E nós vivemos tempos de perda. Dias atrás eu preguei uma mensagem aqui que impactou muito a igreja. Aprendendo a perder, né? Muita gente me mandou testemunhos. Pastor, eu achava que a perda era sempre algo negativo, e não é. A perda às vezes nos dá o recuo, às vezes nos dá o impulso necessário para ir mais longe, né? Às vezes descer um degrau possibilita que eu suba outros. Às vezes uma perda, nem toda perda é derrota e nem todo ganho é vitória. Contei aqui da história daquele time de futebol lá de Chapecó, que o goleiro defendeu uma bola no último segundo do jogo e o time foi campeão, e aquela vitória fez com que eles fossem jogar na Colômbia. E aquela trágica viagem onde o time todo praticamente morreu. E o reserva disse assim: se ele soubesse que aquela defesa, que aquela vitória teria levado todo mundo à morte, ele teria deixado aquela bola entrar. A gente teria perdido o título, mas todos ainda estariam vivos. Às vezes, vitórias são derrotas, e às vezes derrotas são vitórias. E Jesus fala aqui, neste livro de Lucas capítulo 15, não vou pedir para a gente ler, mas vai acompanhando aí, porque eu vou ler, depois nós vamos meditar e depois vamos ler de novo. Então pode deixar aberto e sempre vai ser projetado. Lucas capítulo 15, verso 4 e 6, Jesus fala, na primeira história dessas 3 parábolas que ele conta, de 3 pessoas que perderam alguma coisa. Primeira história em Lucas 15, do 4 ao 6. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que venha achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros, gostoso, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Aqui, a Bíblia fala de um pastor de ovelhas, que tem um rebanho, e perde uma ovelha. 1% do rebanho ele perdeu, e ele deixa as 99, segura no aprisco, no cercado. Tinha cães que guardavam antigamente, né? Que ajudavam a cuidar do rebanho. Deixa talvez o pastor que auxiliava ele ali, diz: ó, cuida dessas 99, porque tem uma perdida, 1% do meu rebanho está perdido. E ele corre, e ele vai, até encontrar a ovelha perdida. E quando a encontra, ela está ferida, ela está desnorteada. Ele a pega nos ombros, ele a carrega e leva de volta, e ele se alegra. A Bíblia diz, ele folga, é gostoso, se alegra porque ele achou a sua ovelha perdida. Na segunda história, em Lucas mesmo, capítulo 15, verso 8 e 9, Jesus fala de outra pessoa que perdeu. Jesus fala de uma mulher. Qual a mulher? Lucas 15, versículo 8 e 9. Qual a mulher que tendo 10 dracmas, dracmas era uma moeda grega que circulava na época de Jesus, uma moeda de prata. Tinha o denário e tinha a dracma. Essa mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, a lamparina, e varre a casa, e busca com diligência até a achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. O
No primeiro caso, o pastor perde 1% do rebanho. No segundo caso, a mulher tem 10 dracmas e ela perde uma. Então ela está perdendo 10% do que ela tem. E ela perde dentro de casa. Às vezes a gente perde coisas, irmãos, dentro de casa. Às vezes a gente perde valores dentro de casa. Às vezes o respeito dentro de casa vai embora. Nesta pandemia tem aumentado o feminicídio, as agressões às mulheres, às crianças. Dentro de casa se perdem coisas. Aliás, talvez o lugar mais fácil de se perder algo seja dentro de casa. Porque quando a gente está fora, a gente fica todo preocupado, né? Cadê a carteira? Está aqui no bolso. A gente anda todo. Mas dentro de casa a gente chega, larga. E às vezes isso também é extensivo a pessoas, a sentimentos. Quantas pessoas que convivem dentro de casa e já perdeu a pessoa? Quantos pais que já perderam os filhos dentro de casa? Quantos filhos já perderam os pais? Quantos perdem para as drogas, para o alcoolismo? Quantos perdem para a miséria? Quantas pessoas que às vezes negam algo pequeno dentro de casa, mas lá fora gastam muito? Quantas pessoas que deixam de cuidar da família para cuidar de amigos? Quantas pessoas que quando o filho pede algo, elas repreendem, mas quando talvez um amigo que nem é tão próximo pede, a gente acaba caindo no golpe. E o golpe está aí, né? Cai quem quer. É assim, aquela mulher, ela perde uma moeda dentro de casa. Ela podia falar, eu perdi uma, eu tenho mais 9, mas não. Ela faz uma faxina, ela limpa, ela olha nas gavetas, ela olha embaixo da cama. Mas onde foi a última vez que eu guardei essas dracmas? Meu Deus, estava no cofre, estava no porta-joias, até que ela encontra. Achei. Ela perdeu 10% do que ela tinha. E agora a Bíblia diz que ela acha e chama as vizinhas e diz, ó, vamos fazer uma festa aqui, vamos fazer um bolo de fubá com um cafezinho gostoso, porque eu achei a dracma que eu havia perdido. Jesus fala na mesma história, no mesmo capítulo de Lucas 15, de uma terceira pessoa que perde também alguém. Lucas capítulo 15, verso 11 e 13. Jesus fala uma parábola muito conhecida, a parábola do filho pródigo. A parábola do filho mais novo que pede o dinheiro da herança. Ele antecipa a herança do pai que está vivo. A herança é para quem morre, mas ele chega e diz, pai, dá a minha parte aí, que o senhor vai me dar quando morrer, então me dá já, e eu vou viver a vida. E a Bíblia diz que aquele pai dá para ele a parte dele, e ele vai viver a vida dissolutamente. Ele vai gastar aquela herança com meretrizes, prostitutas, com bebidas, com orgias. Ele vai gastar a parte dele, até que ele também perde tudo. Mas no livro de Lucas capítulo 15, verso 11 e 13, e disse Jesus, né? Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Até aqui, olhem para mim, 3 histórias diferentes, com algo em comum. As 3 perdas que eu acabei de citar agora. Quando nós perdemos algo na vida, irmãos, e ignoramos esta perda, provavelmente nós acumularemos outras perdas. As perdas servem para nos alertarmos, para que a gente não entre num declínio, onde a gente vai perder muito mais. Todas as vezes que você passar por uma perda, pense, haja, entenda o que é que Deus está fazendo, porque aqui Jesus está contando parábolas, histórias, e das histórias Ele tira para nós lições, e todos nós passamos por perdas, desde pequeno, elas vão nos ensinando. Alguém que não perde, um filho que nunca perdeu, ele cria uma pessoa que despreza um pouco, alguém que não valoriza um pouquinho. Eu era ajudante de mecânico do meu pai, e tinha um taxista, o João Baiano, que ele fazia a manutenção do táxi dele ali na Vila Santana.
E a gente gostava de atender, eu e meu primo, 13, 14 anos, gostávamos de atender o João Baiano, porque cada vez que a gente fazia uma coisinha no carro, ele dava uma gorjetinha para nós. Hoje seria 10 reais, 15, e a gente gostava, a gente brigava para atender o carro do João Baiano. Aí um dia o João Baiano chegou e eu atendi o carro e ele me deu uma moedinha de R$1, tipo R$1. E eu fiquei bravo, só R$1? Primeiro que ele não estava pagando o serviço ele pagava para o meu pai, que era o dono da oficina. Ele estava me dando uma gorjeta. Ele não tinha obrigação nenhuma de me dar. Mas a generosidade dele fazia com que ele sempre desse algo, e até um doce. Às vezes não tinha dinheiro, ele dava doce. Uma pessoa muito boa. E quando ele me deu R$1 só, eu falei, R$1. Puxa, achei que hoje ia ser 10, 15. E desprezei aquela moeda. Meu pai estava perto de mim e disse, João, dá para mim. Ele meio desconcertado, né? Porque o menino aqui, o rico aqui tinha desprezado. E ele então deu para o meu pai. E o meu pai esperou ele sair e disse, filho, se você não for fiel no pouco, Deus nunca te colocará sobre muito. Se você desprezar o pouco que você está recebendo, Deus não vai ter condição de te dar muito. Tem gente que despreza. A perda, irmãos, começa no pouco. A perda começa na torneira que está pingando. A perda começa naquele negocinho que quebrou lá na tua casa e você não consertou. A perda começa naquela palavra que foi dita e não deveria ser dita e você não se consertou. A perda começa no culto que você não veio. A perda começa às vezes no pastor que despreza a ovelha. Eu tenho 100 ovelhas, foi uma embora. Vai com Deus. Mas o bom pastor, ele larga as 99 e vai atrás daquela que perdeu. Sabe por quê, irmãos? Porque talvez no segredo de manter aquela que se perdeu, ele vai manter as outras 99. Às vezes você vai atrás da ovelha perdida. Por que você saiu da igreja, irmão? Não, pastor, porque, olha, está acontecendo isso. Eu não gostei disso. Eu acho que foi falado isso. Eu penso que deveria ser assim. Ouça. E talvez naquela que partiu, talvez eu nem consiga trazê-la mais. Mas eu vou fechar a saída. E eu vou manter o rebanho. Senhor Machado, o segredo das 99 está naquela que saiu. Por isso o bom pastor deixa. E ela está ferida, ela está abandonada, ela está largada. Assim é com a família. É o filho que chegou mais tarde. É o cartão de crédito que está estourado. É a casa que não está limpa. É a comida que está estragando a geladeira. É a roupa que se perdeu. Querido, a perda, se nós não a estancarmos, provavelmente ela vai nos acumular outras perdas. O pastor perdeu 1%, a mulher em casa perdeu 10%, e o pai perdeu 50%, porque ele tinha 2 filhos, um foi embora. A perda vai se acumulando, 1%, é só 1%, só 10%, é 50%. A perda vai crescendo, e cada uma dessas perdas nos traz lições importantes. E nós temos perda, e eu não sei qual é o percentual de perdas que talvez você esteja passando, se é 1, se é 10, se é 50. Mas perder é um fator que merece a nossa atenção. Preste atenção no que está acontecendo. Porque se eu não parar esta perda, eu vou acumular muito mais. A Bíblia diz que um dia José e Maria foram ao templo e perderam Jesus. Olha que coisa, irmão. Alguém pode perder Jesus? Os pais dele perderam. Foram no templo, aí veio um na frente, os homens, a mulher veio atrás, deve estar com o pai. Deve estar com a mãe. Quando chegaram à noite, reuniu a família, em volta do fogo, da tenda. Maria, cadê o Jesus? Não sei, não está com você? Não, pensei que estava com você. E eles voltaram, porque perderam Jesus. Há pessoas que perdem Jesus na vida, irmãos. Perde a salvação, perde a alegria. Há pessoas que perdem a comunhão.
perde a vontade de servir a Deus. Ah, pastor, quando passar essa pandemia, a igreja vai estar super lotada. Nós vamos trabalhar para trazer de volta. Mas tem gente que está se acostumando, aqui ouvindo às vezes a gente, comendo um churrasco. E é gostoso, né, irmãos? Mas é difícil assistir uma live inteira. É difícil ficar 1h15, 1h20, porque tem as crianças, porque tem né? Daqui a pouco vem um barulho, o cachorro. E a gente acaba perdendo muitas coisas. Aquelas pessoas perderam, mas todas elas foram atrás. Maria e José perderam Jesus. Vamos continuar o caminho. Ele sabe, ele é Jesus, ele é filho de Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele volta sozinho. Diz que não. Eles voltaram desesperados para o templo. Já se passaram alguns dias. E eles procuram o templo, irmãos. Tinha milhares de pessoas. O templo não era um lugar pequeno. E eles procuram desesperadamente. Quando você perde Jesus, irmãos, vá para o templo. Por isso é importante templo aberto. Por isso é importante estar na casa de Deus. Por melhor que seja assistir uma live em casa, e tem pessoas que realmente não podem vir, a gente compreende, mas nada substitui o templo. Porque no templo eu encontro Jesus. No templo eu tenho comunhão com Jesus. No templo eu oro. No templo eu busco. No templo eu sinto a presença de Deus. E eles voltam e encontram o menino Jesus. Quantas pessoas que perdem Jesus? Fui consagrar uma pequena empresa. E na parede, aquele empresário escreveu: esta empresa pertence a Jesus. Que coisa linda. Anos depois, voltamos naquela mesma empresa, grande, ampliada. Virou quase uma multinacional. E eu reparei que naquela parede já não tinha mais Jesus. E dizia: pastor, eu não posso colocar porque eu tenho cliente aqui que não é crente, eu tenho cliente aqui que não é convertido, eu tenho cliente aqui que não gostaria de ver o nome de Jesus, então eu tirei da parede, mas está ali, está bem no cantinho ali, quase escondido, o nome de Jesus. E eu fico pensando, quantos de nós perde Jesus na caminhada? Quantos de nós temos perdas? Deve ser algum corintiano comemorando aí, né? Quantos de nós temos perdas? Mas volte, faça com que as perdas sejam o seu ponto de partida para uma nova vitória. Porque tudo aquilo, irmãos, que não te mata, te fortalece. Tudo aquilo que não acaba com você, vai te levar mais longe. A Bíblia vai falando de José do Egito. Ele tinha um sonho de governar, mas ele é vendido como escravo, roubam a sua túnica, jogam no fundo do poço, mandam para o Egito. Ele vai para a casa de Potifar, ele é acusado injustamente de assédio sexual, ele vai para a cadeia. Perdas. José vai perdendo, perdeu a comunhão do pai, dos irmãos, dos amigos. José vai perdendo. Mas tudo isso foi uma preparação. Quando José cai na cadeia, em pouco tempo ele é o comandante, ele é o chefe da cadeia. Porque tudo que ele fazia, Deus abençoava, mesmo na cadeia. E lá naquela cadeia, irmãos, não eram só egípcios ou judeus. Ali tinham prisioneiros do mundo todo. E aquela cadeia foi uma escola. Ali José se torna um poliglota. Ali ele aprende as línguas da época. Porque dali a alguns dias ele interpreta sonho. Sonho do padeiro, sonho do copeiro. Quando você quer que os seus sonhos se realizem, ajude pessoas a realizar os sonhos dela. José ajuda o copeiro e o padeiro a realizar os sonhos dele. Interpreta os sonhos deles. E logo, irmãos, é ele que vai interpretar o sonho do faraó. E o seu sonho vai se realizar. Você quer ser feliz? Quer ser abençoado? Ajude quem está do teu lado. Começa dentro de casa. Qual é o sonho da tua esposa? Qual é o sonho do teu marido? Às vezes eu não estou falando de grandes valores. Às vezes é um prato que ele gosta. Às vezes é uma maneira de tratar que ele gosta. Filho, qual é o sonho do teu pai? Qual é o sonho da tua mãe? Igreja, qual é o sonho do pastor? Pastor, qual é o sonho da igreja? Qual é o sonho do empresário? Qual é o sonho? Realize. Porque quando eu realizo o sonho de pessoas, Deus está realizando os meus sonhos. José agora se torna um poliglota. José aprende as línguas da época, porque ele vai ser
o segundo homem do Egito, e ele vai precisar interpretar as línguas de todos os povos. As perdas de José fizeram com que ele chegasse preparado ao trono. As perdas que Deus vai nos permitindo são preparação para o tempo muito maior de bênção que Ele tem na nossa vida, na tua casa, na tua família. Quem crê, dá um glória a Deus bem forte aí. Jesus fala de 3 pessoas que perderam e não se conformaram. Eu perdi a ovelha, eu vou atrás. Eu perdi a dracma, eu vou limpar a casa até achar. Eu perdi o meu filho, 50% da minha família foi embora. Eu tinha 2 filhos, um foi embora. Mas a Bíblia diz que aquele pai, ele fica em atenção, ele fica em preparação. E quando o filho cai em si, interessante aqui, né? A ovelha perdida, o pastor foi atrás, mas o filho que foi embora, o pastor não foi atrás. Mas o pai fica esperando de braços abertos. Tem gente que é ovelha perdida e tem gente que é filho pródigo. Importante que a igreja esteja preparada sempre para receber. Importante que você esteja preparado para receber. E aquele filho volta e o pai recebe com alegria. Eu quero profetizar na tua vida que aquilo que foi embora, você vai atrás. E aquele que abandonou, fique preparado, porque Deus vai trazer de volta. Aquele que talvez saiu criticando, amaldiçoando, falando negativo, Deus vai tocar na vida dele. O filho pródigo, quando ele está comendo com os porcos, ele cai em si. Ele diz: eu, na casa do meu pai, tenho tanta comida. Isso significa a pessoa que saiu da presença de Deus. Eu me levantarei, eu irei até meu pai, eu pedirei perdão, e eu pedirei que ele me aceite de volta, não como filho, mas como empregado, porque eu sei que os empregados do meu pai têm mais comida do que eu aqui que estou comendo lavagem, eu que sou filho. Mas o pai não o trata como empregado. O pai lhe restaura a roupa, o anel, a túnica, a sandália. E assim é quando nós nos dispomos a voltar à presença do Pai. Oh, glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Se não valorizarmos as perdas, nos tornaremos acumuladores de prejuízo. Você já ouviu que na Bíblia diz que um abismo chama outro abismo? Diga, um abismo chama outro abismo. Quando a pessoa começa a perder, ela não se importa em parar, não se importa em estancar, ela vai morrendo. Não é assim? Quando alguém tem uma enfermidade qualquer, um sangramento, a primeira coisa que o médico faz é que nós temos que parar esse sangramento, temos que estancar. Põe um torniquete, põe a mão aqui, segura, tem que parar. Estanque as perdas. Tempestades todos nós enfrentamos. Há tempestades que eu crio, há tempestades que Deus envia, e há tempestade que o diabo manda. Davi enfrentou uma tempestade que ele mesmo criou. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, e para você que nos acompanha. Eu penso que mais de 90% das tempestades que nós enfrentamos somos nós mesmos que criamos. Nós mesmos criamos tempestades para nós. O mundo está enfrentando uma tempestade. Quem criou? O homem. Ou foi Deus que olhou lá e falou: vou mandar um vírus novo aí para a terra? Não. Há teorias que foram criadas em laboratório, há teorias que foi de um macaco, há teorias que foi de um animal, há teorias que... Mas foi o homem que criou. A tempestade, há perdas que nós criamos, há perdas que Deus permite. Livro de Jó, Deus permitiu perdas na vida de Jó. E há tempestades que o diabo provoca. Quando é o diabo eu repreendo. Quando é Deus eu entendo e passo para frente. Eu aprendo. E quando eu criei, eu recuo, peço perdão a Deus, estanco essa perda e continuo vitorioso em nome de Jesus. Olhe para você. Tem alguma área da tua vida que você está perdendo? Tem área na tua vida financeira, familiar, espiritual? Pastor, já não tenho mais vontade de orar, perdi a vontade de orar, perdi a vontade de dar o dízimo, perdi a vontade de louvar, perdi a vontade de fazer a obra de Deus. Estanca isso. E declare hoje, em nome de Jesus, pare aqui as perdas. Cessa as perdas. Porque eu vou retomar o que é meu. Eu vou retomar o caminho. E eu vou voltar para a casa do Pai.
arrumar a casa e achar minha dracma perdida. E ministerialmente, meu ministério, qual era o seu ministério que você perdeu? Cantar, pregar, tocar, orar, ungir, servir, ser um diácono, ser um músico, ser um pregador, ser um ganhador de almas. Você sai do rebanho e perde o seu ministério. Deus está me usando nesta manhã para dizer para você: cessa hoje essa perda. Não seja um acumulador de prejuízo, mas seja um acumulador de bênção sobre a tua vida. Que o Senhor vai te devolver a alegria, a bênção, a saúde, a paz, a prosperidade, tudo aquilo que você perdeu. Mas depende de você tomar a sua atitude. Se você perdeu 1% do seu amor, repare. Se você perdeu 10% do seu compromisso com Deus, repare. Se você perdeu 50% do seu relacionamento, repare. Agora mesmo. Feche os teus olhos. Feche um pouquinho os teus olhos sobre esta palavra. Coloque a mão no teu coração, se você desejar. Aí na tua casa também. E nós vamos orar. 3 pessoas que perderam, mas 3 pessoas que se alegraram, porque foram atrás. Não deixa para lá não. Ah, já foi tarde. Ah, já era mesmo. Foi um alívio. Não. Coloque no teu espírito. Aqueles que Deus colocar perto de mim, eu vou abençoar. Eu também serei abençoado. Família, filhos. Quantos pais que às vezes tiram as mãos e tiram a bênção dos filhos quando perdem. Seus filhos são bênção para você, querido. Não importa o que eles fizeram. Aquele filho abandonou a casa do pai, pediu a herança do pai vivo, mas o pai o recebe de braços abertos. Se Jesus fosse nos abandonar cada vez que a gente pecasse, nós já estaríamos longe. Mas nós vamos aprender a ganhar, mesmo perdendo. Vamos aprender a subir, mesmo descendo. Nós somos sobreviventes. Eu sobrevivi. Você vai sobreviver. As perdas vão nos aproximar do Pai. Diga assim comigo: Senhor Deus, eu creio que assim como a parábola que Jesus contou das perdas, há uma lição, há, Senhor, um exemplo para a minha vida. E as perdas que eu sofro, ou já sofri, me servirão para que eu cresça mais, para que eu conquiste mais, para que eu valorize mais aquilo que o Senhor me dá. Diga: Pai, que os meus olhos, que o meu ânimo não esteja na perda, mas na reconquista, porque eu sei que o que o Senhor tem é muito maior. Diga: Pai, que eu aprenda com toda e qualquer situação, as vitórias eu glorifico a Ti, as perdas eu vou aprender para também Te glorificar, porque a Tua palavra diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade do Pai em Cristo Jesus. Diga: e eu Te dou graças por tudo que o Senhor permite que eu passe, para que eu me fortaleça, para que eu saia melhor e mais abençoado, em nome de Jesus. Agora eu quero orar por você. Apenas feche os seus olhos. Senhor Deus e maravilhoso Pai, ao pregar sobre esta palavra, onde o Senhor Jesus contou essas parábolas, dizendo sobre pessoas que perderam, eu creio que o Senhor nos deixou para que nós pudéssemos hoje estar aqui aprendendo que há perdas no ministério, que há perdas dentro de casa, que há perdas na família, mas o Senhor é aquele, ó Deus, que restaura. O Senhor é aquele que deu força ao pastor para ir buscar a ovelha perdida. O Senhor é aquele que deu sabedoria à mulher e esforço para que ela limpasse a casa e achasse a dracma. O Senhor é aquele que deu paciência ao pai para que ele recebesse de volta o filho rebelde, o filho pródigo. Por isso, Senhor, nesta hora eu oro por cada família, cada pai, cada mãe. Eu oro, Senhor, pela igreja, pelos nossos pastores, não só desta igreja, mas de outras que também estão passando por momentos de perdas.
às vezes membros que não voltaram mais, às vezes pessoas que mantinham a obra e não mantêm mais, às vezes pessoas que estavam no altar e já não estão mais. Ó Deus, eu estou orando para que o Senhor nos fortaleça, para que o Senhor, ó Deus, nos ensine a conviver neste momento e acima de tudo não aceitá-lo, não entrarmos, ó Deus, no modo de aceitação automática, mas que o Senhor nos dê força para que possamos reconquistar, ir atrás, arrumar a casa, ir atrás da ovelha, ó Deus, e receber de volta a família, ainda que tenhamos uma família complicada, ainda que tenhamos uma família difícil, nós não vamos perdê-la, Pai, nós vamos ganhá-la para Ti, estaremos de volta todos juntos, em nome de Jesus. Eu abençoo a todos quantos ouvem, ou aonde chegará esta oração, com a Tua graça, em nome do Senhor. Quem recebe, diga amém. Diga graças a Deus. Bata a palma e glorifica ao Senhor Jesus.